Vamos direto ao ponto, porque hoje a gente tem uma verdadeira masterclass acadêmica pela frente. Nosso objeto de estudo aqui é um dos temas mais densos e polêmicos do cenário jurídico atual. A ação direta de inconstitucionalidade da CONAMP contra a novíssima Lei Anti-Fashion, a Lei 15.358 de 2026. Para quem já acompanha a dogmática processual penal, sabe muito bem que legislações de emergência quase sempre batem de frente com garantias constitucionais históricas, né? E é exatamente essa tensão absurda entre a busca por eficiência estatal e os pilares intocáveis do nosso Estado democrático de direito que nós vamos desconstruir hoje, com muita base documental, jurisprudencial e doutrinária. O nosso roteiro para essa análise vai ser bem lógico e direto. Passaremos pelo novo marco legal antifacção. Depois, os dispositivos impugnados pela CONAMP, a competência do Tribunal do Júri, o princípio do juiz natural e segurança jurídica, fechando com a visão doutrinária e a nossa conclusão. Então vamos lá. Ponto 1. O novo marco legal antifacção. Essa lei foi desenhada com um caráter bem sistêmico. E o coração dela, o ponto nevrálgico mesmo, é a criação de um tipo penal novíssimo e gravíssimo. Lá no artigo 2º, a lei traz o conceito de domínio social estruturado. O que é isso na prática? Basicamente, passa a ser punido controle sistêmico sobre territórios ou populações por organizações criminosas ultraviolentas e milícias. A dogmática aqui é fascinante, porque reparem, o foco da lei muda do crime-fim, lá na ponta, para a governança coercitiva em si. O legislador colocou penas altíssimas nisso. Só que, na tentativa de dar uma resposta dura, acabou gerando um verdadeiro terremoto processual. E isso nos leva ao nosso segundo ponto, os dispositivos impugnados pela CONAMP. Foi bem nesse contexto de endurecimento penal que a CONAMP acendeu o alerta vermelho para violações constitucionais frontais. O primeiro alvo da ação é o artigo 2º, parágrafo 8º da nova lei. O texto diz o seguinte: os homicídios cometidos por membros de organizações criminosas ultraviolentas, quando conexos aos crimes a que se refere este artigo, serão julgados pelas varas criminais colegiadas. Vejam só o imenso peso jurídico desse comando. O legislador ordinário simplesmente decidiu que um crime contra a vida, se for conexo a esse tal domínio social estruturado, não vai mais a júri popular. Ele é arrancado de lá e jogado por um colegiado de juízes togados. E para tentar dar um verniz processual a essa supressão, o legislador foi ainda mais longe. O artigo 38 dessa lei antifacção altera o histórico artigo 78, inciso 1º, do nosso Código de Processo Penal. Historicamente, a regra sempre foi absoluta, né? No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão, prevalece a do júri. Ponto. Mas aí a nova lei enxertou uma exceção cristalina no texto, salvo os casos de homicídios cometidos por membros dessas organizações. Gente, isso subverte de forma trágica a própria lógica processual penal brasileira. Pela regra normal de conexão, que a gente estuda desde o início da faculdade, o crime doloso contra a vida atrai os demais. O júri é magnético, justamente porque ele tem previsão constitucional. Mas a nova regra faz exatamente o inverso. O crime conexo, que seria julgado por juiz singular ou colegiado togado, passa a puxar o homicídio doloso. É literalmente o acessório atraindo o principal, um desrespeito flagrante à hierarquia das normas. O que nos leva ao ponto 3. A competência do Tribunal do Júri. E aqui a gente chega no âmago da questão. A nossa Constituição Federal de 88, lá no artigo 5º, inciso 38, a linha D, é claríssima. É assegurada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Do outro lado do ringue, o artigo 2º, parágrafo 8º da nova lei, simplesmente remove essa competência. A CONAMP argumenta, e como a precisão técnica é irretocável, que quando o constituinte originário quis afastar a competência do júri, ele o fez de forma expressa. O silêncio da Constituição não é de forma alguma uma brecha para o legislador comum vir com uma borracha normativa apagando direitos. E tem um detalhe absolutamente crucial aqui. A competência do Tribunal do Júri tem status de cláusula pétrea no nosso ordenamento. Isso significa que é uma disposição constitucional fundamental. Ela não pode ser abolida, não pode ter seu núcleo esvaziado aos poucos, nem mesmo por emenda constitucional, quem dirá por uma lei ordinária. A tese da inconstitucionalidade material bate exatamente nessa tecla. E olha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já pavimentou muito bem esse entendimento, em precedentes super importantes, como a de 939, do ministro Sidney Sanches, e a de 3685, da ministra Ellen Grace. O STF consolidou que não basta preservar uma garantia só no papel, só no nome. Manobras legislativas dissimuladas que causam um, digamos, esvaziamento progressivo de uma cláusula pétrea
são totalmente inconstitucionais. Então, retirar do júri uma fatia enorme de homicídios, usando o combate ao crime organizado como pretexto, na prática, é um esvaziamento letal dessa garantia. Seguindo em frente, ponto 4, juiz natural e segurança jurídica. O problema dogmático não para na competência do júri. Tem uma segunda violação pesadíssima que afeta direto a imparcialidade do julgamento. O princípio do juiz natural, também lá no artigo 5º, garante o direito de ser julgado por uma autoridade pré-determinada por critérios objetivos, gerais e, o mais importante, estabelecidos antes do fato ocorrer. Isso serve justamente para impedir a criação de tribunais de exceção ou manipulações de competência só porque fica conveniente para o Estado. A doutrina entra com muito peso nesse ponto. A gente traz aqui a brilhante lição do professor Gustavo Badaró. Ele ensina que essa garantia não é só uma regrinha processual de tempo, ela é uma norma substancial. A regra aplicável não é que o tempo rege o ato, mas sim tempus criminis regit iudicem. Ou seja, o juiz competente tem que ser aquele que já estava definido no momento do crime. Deslocar a competência de processos no meio do caminho, de forma abrupta, ofende de morte a nossa segurança jurídica. E além desse vício temporal, a gente se depara com um paradoxo estrutural gigantesco na prática. Essas varas criminais colegiadas que a lei prevê, elas se concentram quase que exclusivamente nos grandes centros. Como a inicial da CONAMP bem aponta, isso cria uma situação onde um homicídio idêntico seria julgado por juízes togados na capital, mas pela falta de estrutura do Estado, continuaria indo a júri popular lá no interior. É uma verdadeira anarquia jurisdicional, uma loteria processual inadmissível que fere de frente o princípio da isonomia. Chegamos então ao nosso último bloco, ponto 5, visão doutrinária e conclusão. Como a academia jurídica está recebendo esse novo marco? A gente vê um choque filosófico clássico acontecendo. Sob a ótica do garantismo penal, a lei tem um vício material que não tem cura. Os direitos fundamentais não podem ser flexibilizados só em nome da eficiência do Estado. Mas, do outro lado, tem a tese do dever de proteção suficiente do Estado. Essa corrente usa a proporcionalidade para argumentar que, se o júri está sofrendo intimidação das facções, seria justificável usar um colegiado togado para proteger a própria jurisdição e a vida das pessoas. Apesar desse debate, a balança acadêmica pesa de forma esmagadora contra a lei. Especialistas renomadíssimos são muito categóricos. O Áureo Lopes Júnior, por exemplo, reitera que a competência do júri é cláusula pétrea e intocável. O Pedro Serrano bate na tecla de que crimes dolosos contra a vida pertencem estritamente ao júri. E os professores Rogério Sanches Cunha e René Duó Souza vão além. Eles concluem que a inconstitucionalidade material é tão grave, mas tão grave, que não sobra espaço nem para aplicar aquela técnica de interpretação conforme a Constituição para tentar salvar a norma. Ainda assim, para não dizer que não tentaram, surge uma tese alternativa no meio do debate. O pesquisador Taylor Santana propõe exatamente uma interpretação conforme, focada na divisão de fases do rito do júri. A ideia dele é a seguinte: a vara criminal colegiada atuaria apenas na primeira fase, na formação de culpa, o judicium accusationis, até a pronúncia. E depois disso, obrigatoriamente, a competência para o julgamento final do mérito voltaria para o Conselho de Sentença Popular. Agora, pensem comigo. O grande argumento do legislador para justificar toda essa mudança drástica foi proteger quem julga. Só que, e aqui entra um dado fascinante, levantamentos empíricos do Ministério Público de São Paulo mostram que o júri popular, por ser protegido pelo sigilo da votação e decidir por íntima convicção, curiosamente resiste muito melhor às intimidações do crime organizado do que o magistrado singular que fica lá isolado e exposto. Subverter a nossa Constituição com base num pressuposto fático que se mostra falho é um risco colossal para a nossa democracia. O destino dessa lei é antifação. E, de certa forma, os rumos do próprio processo penal brasileiro estão agora nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar essa ADI. E a gente fica com essa reflexão pesada para o final. Se o Estado demonstra incapacidade de garantir a segurança dos cidadãos para atuarem como jurados, abolir os direitos fundamentais seria a solução? Ou é só uma grande confissão do fracasso do próprio Estado? Bom, para continuarmos trazendo análises com essa densidade acadêmica por aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo estudo.